Olá, boa noite a todos. Pessoal que está entrando aí, sejam muito bem-vindos aqui a essa segunda live do Perfil Ribeirão Histórica. Hoje nós vamos falar aí sobre o crime de Cravinhos. Já mandei a solicitação aqui para entrar na live da nossa convidada dessa noite e ela já deve estar entrando para a gente apresentar, né? Se apresentar e iniciar aí. Então, muito obrigado a quem já está aqui. O pessoal é comprometido mesmo, hein? E aí a gente já vai iniciar. Convite enviado. Aí. Olá, boa noite. Boa noite, Edilene, tudo bem? Boa noite, tudo bem e você? Boa noite a todos. Então tá bom, que legal. É um prazer ter você aqui com a gente no Ribeirão Histórica. Eu que agradeço o convite. Que legal, bom que deu certo, né? Deu a gente certo. vai abordar um assunto, né? Um tema bem interessante hoje, que é de um crime que aconteceu aqui, né? Próximo. Podemos até dizer que foi na cidade de Ribeirão, porque foi bem na divisa ali entre Ribeirão Preto e Cravinhos, né? Então, o pessoal que está entrando aí, eu deixei aqui em cima o título, tá, da live. Às vezes o pessoal foi convidado aí por algum seguidor, né? Só para saber do que se trata. Então, tá aqui em cima o crime de Cravinhos. Então, pessoal, primeiramente eu vou me apresentar. Eu sou Everton Muniz, sou um amante aí de história, né? Gosto muito, e um amante de Ribeirão Preto também. Então, nas minhas andanças por aí, né? Que eu trabalho na região como representante comercial, eu gosto sempre de ir atrás em busca da história, né? Então, é um hobby mesmo, e a gente tenta compartilhar com o pessoal que gosta também, né? E nada melhor do que criar uma página, então daí veio a ideia da página, né? E o pessoal tem interagido através das postagens, compartilhado, viu, Edilene? Isso foi muito legal, que fez a página crescer aí, né? E pesquisando sobre isso, pesquisando sobre uma dessas andanças aí, a gente caiu, né, nesse crime de Cravinhos aí. E aí, pesquisando, eu encontrei a Edilene, que vai se apresentar agora para vocês aí. Fica à vontade, Edilene. Obrigada, Everton. O meu nome é Edilene Neves, eu tenho um canal no YouTube onde eu falo sobre casos criminais reais, que foi onde o Everton me achou. E eu também sou escritora. Recentemente eu escrevi um livro onde eu falo sobre uma prostituta do século passado, aí na década de 1920, chamada Nenê Romano, né? O apelido dela era Nenê Romano. E esse caso da Nenê Romano, a história dela, eu levei 2 anos e meio de tempo para pesquisar, né, sobre o assunto. E não tem como falar da Nenê Romano sem falar no crime de Cravinhos. Assim como não tem como falar do crime de Cravinhos sem passar pela Nenê Romano, né? Então, por isso que eu tenho tanta informação, porque eu fiquei pesquisando para escrever sobre ela. E acabei escrevendo também no meu livro, tem uma parte bem grande aí sobre o caso do crime de Cravinhos. Que legal, muito bem. E foi isso mesmo, né? Eu encontrei aí a Edilene através do YouTube, né? Como que chama seu canal mesmo, para o pessoal te encontrar, Ed? É Edilene Neves Oficial. Na verdade, eu Edilene coloquei Neves. Quem Se Importa, o canal chama Quem Se Importa, porque é o nome do livro, até eu trouxe aqui. Não sei se dá para ver legal. direitinho, né? Só está Só que invertido ficou... aqui para mim, espelhado, mas eu acho que dá para... mas, enfim, só que ficou mais conhecido com o meu nome mesmo, então é mais procurado no Edilene Neves Oficial. Então é fácil de me localizar. Quem quiser saber desse crime e de outros, inclusive da Nenê Romano, tem lá no canal do YouTube também. E hoje nós vamos falar especificamente do crime de Cravinhos, obviamente que envolve a Nenê Romano. Vamos dar uma passada nos 2 crimes aí. Isso, maravilha. Pessoal, aqui embaixo aparece para mim uma caixinha de perguntas, tá? Então, se vocês tiverem perguntas para fazer ou algum comentário adicional aí, podem mandar nessa caixinha de perguntas ou escrever nos próprios comentários aqui. Só que os comentários, aparecem bem pequenininho assim, então talvez passe despercebido. Mas se vocês quiserem também mandar pela caixinha de perguntas, está disponível aí. Muito bem, então, sem mais delongas, vamos entrar no assunto da live de hoje, que é esse crime de Cravinhos, né? Conhecido também como crime do espraiado ou despraiado, né? Edilene, dá uma
geral aí, uma apanhada para pessoal que nunca ouviu falar aí desse crime, do que se trata basicamente esse crime? Conta pra gente. Então, é difícil dar uma apanhada, né? Porque esse crime é tão extenso, é tão confuso, envolve tantas pessoas que é difícil falar assim muito por cima. Mas tudo começou no dia 22 de maio de 1920, que foi num sábado. Dois carroceiros da fazenda de João Sabino dos Santos, que era um fazendeiro ali na divisa, no bairro do Espraiado. Eu até pesquisei, o Everton. O bairro do Espraiado, eu acho que mudou de nome, porque não aparece o nome dele como um Eu dos bairros pesquisei de Cravinhos. também, não achei. A gente conversou, eu fui pesquisar, então deve ter mudado. Sim, Nesse local, era uma fazenda que ficava bem na divisa entre Ribeirão Preto e Cravinhos. E o bairro, na ocasião, era chamado de Espraiado. Nesse dia, nesse sábado, dois carroceiros da fazenda de João Sabino dos Santos, eles saíram para cortar lenha às 6 horas da manhã num sábado. E eles passaram ali pela fazenda, por esse ponto da fazenda, e eles viram um homem enrolado numa colcha, e ele estava assim, deitadinho no canto, assim, na beiradinha da estrada. E eles certo. até comentaram entre eles, acharam estranho o homem estar caído ali, falaram, ele bebeu foi muito, né? E está ali bêbado, e eles continuaram o caminho deles. Na volta, eles levaram umas 4 horas, mais ou menos. Quando eram umas 10 horas da manhã, eles voltaram com o carrinho cheio de lenha e o homem ainda estava lá na mesma posição. E eles acharam estranho e comentaram que o homem devia estar muito bêbado para não ter se mexido. Enfim, seguiram o caminho deles. No dia seguinte, no domingo, no dia 23 de maio, um desses dois homens, ele passou de novo pelo mesmo local. E quando ele passou, ele viu que o homem ainda estava lá, na mesma posição. E ele achou esquisito. Ele falou, nossa, mas ele bebeu Horas muito. depois, É, ainda no estava dia, lá. no dia seguinte, ele ainda estava lá. E ele foi Certo. conversar com o homem, perguntando se precisava de ajuda. Ele perguntou se o homem precisava de ajuda para ir para casa, só que o homem não respondeu. E eles viram que era um homem pelo porte, né? Que era um porte Sim. masculino. Mas ele estava todo coberto. Como o rapaz não respondeu, esse carroceiro descobriu o moço. E foi aí que ele viu que o homem estava morto e que ele estava num estado deplorável. E como que ele estava? Ele estava sem a pele do rosto, sem as orelhas, sem a língua, que obviamente a língua eles viram depois no exame necroscópico, né? Certo. E sem as digitais, ele tinha assim, várias marcas de facadas pelo corpo, no peito, nas costas, e ele tinha sido agredido com um machado. Então o rosto dele, o crânio tinha afundado. Eu não consigo nem Imagina. imaginar a É, cena, né? Deve ter a sido gente nem grotesco. consegue imaginar mesmo. É. E ele ficou desesperado, esse moço, ele saiu correndo de lá e foi chamar o chefe dele, o dono das terras ali, o João Sabino dos Santos. E o João foi até lá e imediatamente ele procurou o delegado de Cravinhos e contou que o seu funcionário tinha encontrado. O delegado foi para lá, acompanhado de dois policiais, e levaram o corpo para a delegacia. Só que ninguém Certo. sabia quem era, não dava nem para imaginar Então, pelo rosto. eu, eu, eu não sei se eu não lembro ou se eu não peguei esse detalhe. Então, eles levaram o corpo para a delegacia. Levaram. O delegado Poxa de vida. Cravinhos. E esse Certo. foi um detalhe que futuramente vai dar problema, porque eles vão alegar que o delegado não podia ter tirado o corpo de lá, que ele Podia tinha que ter ter feito os tirado as exames lá. evidências, né? É. Pessoal, quem está Apesar, entrando agora, só dar um adendo aqui, tá? A gente está falando de um dos crimes que mais abalou aí a região de Ribeirão Preto na década de 20, tá? Então, só para situar vocês, e foi um crime horroroso. E a Edilene Neves, que é escritora, ela pesquisou bastante sobre esse assunto e ela está dando uma explanada aqui para a gente. Então, se você já ouviu falar desse crime, deixa a gente saber, coloca aqui nos comentários para nós, já ouvi falar, ou meu avô contava, meu pai contava, né? Se tiver alguém de Cravinhos aqui também, já se manifesta aí, sou daqui, né? Coloca um emojizinho aí para a gente saber que tem pessoas que também já ouviram falar sobre esse crime. Isso vai ser bem legal também. E tem mais coisa interessante desse crime. Então, o que aconteceu depois de levarem aí o corpo para a delegacia, Edilene? então,
eles levaram o corpo e lá eles fizeram o exame, dois médicos, que agora eu não vou lembrar o nome dos médicos, também é pedir demais. É, Mas, enfim, eles fizeram o exame microscópico lá e viram que ele tinha sido agredido com um machado e com faca. Ele ficou lá, só que ninguém procurou por ele. Então, eles esperaram que alguém reivindicasse aí, alguém fosse atrás de um parente, de um amigo, de alguém que tivesse conhecimento, né? Que tivesse algum parente perdido, mas ninguém entrou em contato e o homem ficou lá. O delegado de Cravinhos, como Cravinhos é uma cidade menor que Ribeirão, e é na divisa, ele ligou para o delegado de Ribeirão Preto, que é o Silva Carvalho, e contou o que tinha acontecido. Só que o doutor Silva Carvalho estava de férias, ele estava viajando e ele voltou imediatamente para Ribeirão. Porque pensa, há 103 anos atrás, encontrar um homem nesse estado, ele não sabia o que fazer. O delegado de Cravinhos não sabia o que fazer. Então, o delegado de Ribeirão voltou e nesse meio tempo, até ele voltar, o delegado de Cravinhos prendeu algumas pessoas aleatórias. Prendeu pessoas que ele achava suspeita, que já tinha passagem pela polícia, que já tinha feito alguma coisa, então ele prendeu aleatório. naquela época cismava muito, né, Edilene? Cismou, prendeu. Ó, Olhou feio. olhou feio já é suspeito. Aí a Catiúcia está falando aqui que ela é de outra região, mas está em Ribeirão Preto há 5 anos e está gostando muito de conhecer essa história. Legal, Catiúcia, obrigado aí pelo seu relato, tá? E eu também, sei lá, alguns anos atrás, quando eu ainda não peguei para estudar a mesma história, eu ouvia Crime de Cravinhos e eu associava lá com os Hitchcock, sabe? Achava que tinha alguma coisa a ver, né? Mas não, né? Crime de lá era o sobrenome, né? Dos bandidos aqui realmente aconteceu aqui na cidade de Cravinhos, né? Então pode prosseguir, Edilene. Eles estavam lá e aí o delegado começou a prender várias pessoas que ele achava suspeita, né? Isso. Aí, o delegado de Ribeirão chegou na cidade e transferiu esses presos para a delegacia de Ribeirão Preto. E ele começou a investigar. Ele chamava Silva Carvalho e tinha um subdelegado que era Ramos. Então, os dois começaram a trabalhar em conjunto. Eles olharam os laudos dos médicos e as fotografias que foram tiradas. E eles chegaram a 3 conclusões, que eu achei bem interessante para a época. Pensa, naquela época não tinha DNA, não tinha como fazer um exame ali para descobrir quem era. Mas eles chegaram a 3 conclusões legais. A primeira foi que a vítima estava vestida com roupa simples de algodão, roupa de colono, só que ele tinha meias e botas caras. Então o delegado e o subdelegado chegou à conclusão que era alguém de posses. A vítima era alguém de dinheiro, não era um colono. E a pessoa que matou, colocou a roupa de colono para desviar a atenção da polícia, para fazer com que a polícia achasse que era um colono ali da região. A segunda conclusão que eles chegaram é que as roupas foram colocadas depois que a pessoa morreu. Eles trocaram a roupa dele. Porque ele tinha várias facadas nas costas e pontaços, como diz nas reportagens. Eram pontas de faca. Tinha um corte enorme na barriga, mas o resto era cheio de pontaços. Só que as roupas não tinham furos. Então, foi colocada depois. Vestiu depois, sim. Isso tudo para confundir a polícia. Certo. E terceiro, a polícia, quando achou o corpo, eles acharam um bambu que foi cortado ali, um pedaço de árvore ali, que foi colocado do lado do corpo da vítima, né? Que eles chamam, inclusive, eu vou começar a falar assim, porque já virou até meio hábito. É o morto do espraiado. Porque ou é o crime de Cravinhos, ou é o morto do espraiado. Morto do espraiado. Reportagem é assim. Então, eles colocaram esse bambu do lado do morto do espraiado para dar a entender que ele foi levado até ali de tipo uma rede. Sabe quando você põe o bambu e amarra uma rede e coloca a pessoa ali? Então, precisa de 2 pessoas, né, para carregar. Porque uma pessoa só. Sim. Então, eles trabalhavam com a hipótese de que eram 2 os assassinos, né? Então, isso eles já sabiam, e só. Não sabiam mais nada. Eles pesquisaram
pesquisaram nas redondezas, ninguém tinha um parente sumido. Eles esperaram também em Ribeirão que alguém reclamasse o corpo, ninguém reclamou. Eles entrevistaram, eu digo eles, que é o delegado e o subdelegado que trabalhavam juntos. Eles entrevistaram de novo os presos que foram presos em Cravinhos e foram transferidos para Ribeirão, e eles continuavam negando, não sei quem é, não sei do que se trata. Certo. Aí a população, tanto de Cravinhos como de Ribeirão e até de São Paulo, já estavam assim cobrando da polícia alguma coisa, porque tinha passado quase 2 meses e ninguém sabia nem quem era a pessoa, nem quem era o assassino ou os assassinos, né? Então, eles resolveram voltar no local de novo, lá onde ele foi encontrado, e dessa vez eles acharam uma faca de 16 centímetros suja de sangue que estava lá. É esquisito, né? Porque foi só 2 meses depois. Mas, enfim, acharam a faca. Né? Segura a história da faca, então, aí. Ó. Então, tá. Pessoal, compartilhem essa live também através desse aviãozinho que tem aí, sabe? Esse triângulo. Então, se você acha que alguém aí do seu Insta também pode gostar dessa história, né? Já manda. Eu tô vendo que a Catiúcia tá marcando alguém aí, ó. Já manda essa live também para eles estarem aqui com a gente ao vivo, né? E podem interagir, tá, pessoal? A vergonha é quem tá passando sobre nós, eu e a Edi aqui. Então, se vocês quiserem compartilhar aí, né, de onde vocês são, né, se são de Ribeirão Preto, são da região, né, se já ouviram falar desse assunto, fiquem à vontade, a gente vai gostar muito de saber, tá? Então, a Edi parou agora na história da faca. Ao lado ali, assim, ao redor da onde foi encontrado o corpo, né, na região, no local, né, foi encontrada essa faca 2 meses depois. Então, muito estranho, né? Pode prosseguir aí, Edi. Então, depois que ele encontrou a faca, ele resolveu novamente conversar com as pessoas que estavam presas. Eu acho, né, para eles conseguirem que alguém confessasse, é porque eles deram uma pressionadinha ali, né? E um desses que estava preso, ele confessou que a faca era do amigo dele. Ele falou com o José Leme Santana. Vai ser duro lembrar o sobrenome, mas acho que eu dou conta. Sem problema. Ele falou com o José Leme Santana, que falou, essa faca é do Praxedes José da Silva, acho que era isso. E de fato, essa faca foi usada para matar essa pessoa e eu ajudei ele. Quer dizer, então ele acabou confirmando. E a polícia falou, você e quem mais? Eu, ele, meu filho, quer dizer, o filho do José, o Antônio, e o Romualdo, quer dizer, ele entregou até o filho. Eram 4 pessoas que tinham assassinado esse rapaz. A polícia falou, então, agora já achamos o foco. Isso graças à faca. Lembrando que naquela época não tinha teste de DNA. Então não tinha como saber quem era a vítima. Quem era o morto do espraiado, né? Bom, aí eles... interrogando os 4, aí eles mandaram prender os outros 2, os outros 3 que estavam soltos, né? Só estava preso o Antônio, o José, e aí prendeu o Antônio, o Romualdo e o Praxedes, que era o dono da faca. E entrevistou todos. De todos os 4, o que mais falou foi o Praxedes, que era o dono da faca. Aí ele contou tudo que ele sabia, né? Aí ele foi pressionado e contou tudo. E o que era tudo? Ele contou que ele foi convidado pelo Antônio, que é filho do José, para cometer esse crime. E que tanto ele quanto o Romualdo, o Praxedes e o Romualdo foram convidados pelo Antônio, filho do José. Quem arrumou emprego, esse trabalho, eles falavam essa empreitada, foi o José, que é o pai, o José. Ele receberia 400 contos de réis, e cada um dos 3 mais 100 contos de réis. Que era então, muito dinheiro, né? Aquela época era bastante dinheiro. Eu não tenho noção de quanto mas eu sei que era muito dinheiro para a época. Isso. Ó, o Tadeu tá falando assim, eu sou de Cravinhos e não sabia desse assunto. Olha só, né? Então, isso que eu trato também aqui na página que o Valtimir tá falando aí, né? Pra gente pesquisar ou buscar a história que é acessível pra gente. Isso é muito prazeroso, né? A gente, às vezes, vai buscar uma história lá, sei lá, do Antigo Egito, é interessante, super, né? Mas é uma coisa que eu, por exemplo, dificilmente terei acesso, né? Estar lá perto, né?
Agora, você está na sua cidade e tem muita riqueza ali que a gente nem imagina, né? E acho que tem uma perguntinha aqui, deixa eu ver na caixinha aqui se é isso mesmo. Tem uma pergunta do Rafael. E aí, Rafa, beleza? Deixa eu ver se eu consigo. Ah, consegui. Aparece para você aí também, Edi? A Aparece. pergunta aparece, né? Pode ler Então, aí, ver se você é, consegue a responder para faca mim. só foi encontrada 2 meses depois. Qual a chance de ter sido plantada? Isso, inclusive, eu falo no meu livro. Eu levanto essa hipótese dela ter sido plantada por alguém da polícia para mostrar serviço. Então, poderia sim ter sido alguém que plantou. Porém, a pessoa confirmou que era dele. E nesse depoimento que ele deu, ele alegou que não sabia como tinha perdido a faca. Mas ele falou, de fato, essa faca é minha e fui eu que cometi o crime, só não sei como eu perdi. Deve ter caído no dia que foi levar o corpo lá e caiu e eu não vi, né? Mas essa é uma boa pergunta. Com certeza é Sim, uma boa sim, é, pergunta. 2 meses depois, né? E É, naquela época não tinha muita. Ninguém passava um zap, né? então, Então é muito estranho, mais estranho ainda, né? é verdade. Aqui também o Tadeu tá falando que ouve falar muito do Dioguinho. Até comentei com a Edi É, sobre o Dioguinho, né? comentou. Eu Você dei, falou que dei a é ideia São para ela. Simão, é isso? São Simão? Isso, eu não sei se ele atuava, se a gente pode dizer assim, né? Porque naquela época tinha muito esses assassinos de aluguel, né? E não tinha uma investigação muito pesada. Até tinha, mas demorava muitos anos até, né, porque as evidências eram muito desconectas, né? Então demorava muito mais para descobrir. Então eles tratavam até como uma profissão, né? A pessoa ela era contratada Sim, era para evitar algum, remunerada, né? né? Era remunerado. E esse Dioguinho, ele ficou também pela região aqui de São Simão, Cravinhos, né? Igual o Tadeu tá falando aí, né? Então, aí, ó, já é uma segunda Ah, pessoa que te dá a dica para você construir um é, vídeo sobre eu ele. vou atrás dessa Quem história. sabe Eu a vou gente não faz uma pesquisar outra live falando uma dele, live né? sobre Então, ele. Vamos isso, atrás. Eu gosto de pesquisa. isso, muito Então, bom. bom, nesse caso, a pergunta dele foi muito boa, mas nesse caso eles acharam, né, a pessoa e a pessoa falou que era dela. Então, por isso eu acho que não foi plantado lá. Sim. Eu acho que foi falta de olhar mesmo, ficou ali caída e não olharam direito. Tanto que diz nas matérias que o sangue da faca estava seco já, né? Não era uma coisa assim, então podia ser da pessoa mesmo. Certo. Nessa hora, ele contou tudo o que tinha acontecido. Esse Praxedes, o dono da faca, ele dá detalhes de como tudo aconteceu. Ele diz que ele conhecia o Antônio do bar do senhor Guimarães em Arantes. Arantes deve ser algum bairro aí, né? Uma cidade, algum bairro, alguma vila ali de Cravinhos. E, enfim, ele foi convidado e ele aceitou. Aí o delegado pergunta, mas quem é a vítima? E ele responde, não sei dizer, eu só sei que ele é um estrangeiro, talvez um bandido, que foi o que tinha passado para ele que a vítima era um bandido. E vocês mataram ele por quê? Tinha alguma coisa contra eles? Era alguma rixa? Ele falou, não, nós fomos contratados para matar essa pessoa. Contratados. E quando vocês receberam? Primeiro ele perguntou. Aí ele falou do dinheiro, só que ele não tinha recebido ainda, porque ele tinha sido preso, enfim, mas esse era o acordo, que um receberia 400 contos e os demais 100. E quem contratou vocês? E ele falou, quem contratou foi o Virgílio Bin. Esse Virgílio Bin, ele era administrador de uma fazenda, que inclusive um dos 3 trabalhava. Ah, mas e qual é a ligação dele? Não, não foi ele que mandou. Ele foi só falar com a gente, mas quem mandou foi o Alexandre Silva, que era capataz de uma fazenda, administrador de uma fazenda, e dona Iria Alves Ferreira, que era a rainha do café de Ribeirão Preto. Super conhecida, a família Junqueira. Dá uma segurada aí, isso. Era a Muito melhor bom. parte. Agora a gente vai entrar numa questão até delicada, né, Edi? Mas a gente vai prosseguir aí, fica com a gente. Então compartilha, pessoal, essa live aí no aviãozinho com quem vocês acham que possa se interessar por esse assunto, né? A gente teve aí, ó, já está com 20 pessoas na live com o Instagram, e isso é muito, a gente fica muito agradecido, né? Extremamente agradecido cada um que está aqui. E tem pessoal participando aqui também, ó. Alan tá falando, sou de Serrana,
e por lá o Dioguinho era bastante comentado. Inclusive tem um casarão entre Serrano e Cravinhos que diziam ser morada dele. Hoje ainda há muito mistério nesse casarão. Eu já vi alguns vídeos, alguma coisa desse casarão aí. Parece que é uma fazenda grande até, né? Ah, é É, bom para para você ver, conhecer. né, como a história ela vai se confirmando, né? Às vezes tem versões, né? É, Mas ela se confirma de que, mas a gente escuta, eu escutava muito meu avô falar dele, né? Meu avô, depois meu pai, comentava desse Dioguinho, né? Diz que ele andava a cavalo com uma capa por cima, tem meu fotos Deus, dele, né? assustador, né? É, terrível, né? Então, realmente, isso vai confirmando a história, vendo que o pessoal aí também já ouviu falar, né? Ou conhece algo. Ah, o Júlio também está falando Jesus, né? Assim, Jesus. A gente escuta essas histórias e já pensa, Jesus, que atrocidade. Mas realmente existia esse tipo de pessoa que era contratada mesmo, né? E É, agora, quem contratou um desses foi Iria Alves então, Ferreira, né? Que, era só uma dando um adendo aí, para se senhorinha, né? situar, é Iria Alves Ferreira Junqueira. Então, assim, a família Junqueira é uma família muito tradicional em Ribeirão Preto, né? Tem avenidas, ruas com os nomes, né? A própria Iria Alves tem uma rua em Bonfim Paulista, então se tiver alguém de Bonfim aí ou que já passou ali, viu a placa lá, Iria Alves Ferreira é dessa pessoa que nós vamos falar agora, né? Que o capataz, né, confessou aí que ela foi a mandante desse crime aí, né? Ele foi o que ele disse, né? Então a gente aqui está tratando só o que existe evidenciado nas pesquisas, né? Que eu fiz, a Exato. Edilene fez, né? A gente não está tomando partido, julgando se ela fez, se ela não fez, né? Mas realmente é um crime muito interessante, tem muitas evidências, né? E é a partir de agora que vai entrar. A Edi até falou quem que era, né? A rainha do café. Ai, Por que a rainha do Mônica café, Weber. Edi? Explica aí para nós. Então, a família Junqueira é bem forte, eu acho que até hoje aí na região, né? E a Dona Iri, ela foi casada com o Luiz Junqueira, Luiz da Cunha Junqueira, que era um fazendeiro. E ela era cunhada, o irmão do Luiz Junqueira era o Quinzinho Junqueira, que também é super conhecido. E eles eram os maiores cafeicultores aí da região. Eles tinham fazendas e fazendas de café. E o Luiz da Cunha, ele faleceu. E a dona Iria tomou ali as rédeas da administração da fazenda. E ela foi muito bem sucedida. Ela era uma pessoa de fibra, uma comerciante, ela era uma Vai ter empresária, desafio. um baita desafio. Lembrando que naquela época as mulheres não tinham voz ativa para nada, né? Mas a Doriria era uma mulher assim é, muito forte, né? Ela usou pulsos fortes mesmo, né? Sim, Pulso firme, como eles diziam. Então ela era sim, muito conhecida por esse lado de ser uma cafeicultora e também pelo lado bondoso dela, porque ela era uma pessoa caridosa, ela vivia na igreja, ela fazia obras de caridade, ela era amiga do padre, que era, na verdade, era bispo da igreja que ela frequentava. Então ela era conhecida também por ajudar, por ser uma pessoa caridosa. E o nome dela acabou sendo envolvido nisso aí. E o Alexandre Silva era o braço direito dela, que nas reportagens, vão sempre falar aqui, que está nas reportagens, porque aqui ninguém está isso. acusando ninguém, né? Exatamente. Mas é o que consta nos jornais digitalizados para quem quiser colocar, entrar na Biblioteca Nacional, colocar Iria Alves Ferreira, vai aparecer tudo isso aí que eu estou falando. É só ter paciência e pesquisar. Perfeito. Isso aí. Nas pesquisas diz que o Alexandre ele vivia maritalmente com ela. Então a gente não sabe se é verdade ou se ele era só o braço direito dela. Enfim, o Praxedes ele acusou os dois, falando que os dois é que tinham mandado assassinar o homem, né? E ele diz que foi na fazenda dela e na presença dela, o que é pior ainda, né? Porque além de mandar matar, ela ainda assistiu. Isso é o que ele falou. O delegado, o Silva Carvalho, ele ficou transtornado. Ele falou, como assim? Dona Iria não pode ser, né? E ele resolveu averiguar e falou, não, a gente precisa pesquisar isso aí, porque não pode ser, ela é uma pessoa tão conhecida, ela é a rainha do café, não é qualquer coisa, né? E lembrando que
naquela época, eram poucas pessoas que detinham poder ali da cidade, era poder mesmo. E era, o mais forte ali era o cunhado dela. E parece que uma cunhada dela, ou sobrinha, agora eu não vou saber, era casada com Altino Arantes, que era político. Então, eram pessoas influentes, né? Doente, sim. Então, ficar envolvida num assunto desse não era nada bom. E a polícia resolveu ir atrás. Então, passou uns dias, claro que essa história se espalhou, porque todo mundo soube do morto, do espraiado, e todo mundo cobrava da polícia uma resolução no caso. Esses 4 Sim. foram presos. Eles disseram que quem fez o convite foi o Virgílio Bin. O Virgílio Bin, ele era administrador de uma fazenda do Alexandre Silva, o que é bem engraçado, porque se ele era administrador dela, como que ele tinha uma fazenda, né? Então, não sei se ela Exatamente. deu para ele, não sei, né? Vai saber. Enfim, ele tinha uma fazenda Santa Rosa, que acho que é ali para Bonfim, Cravinhos, por ali. Eu morei em Ribeirão, eu conheço um pouquinho, e eu sei que fica tudo meio próximo ali. Isso. E quem contratou esses 4 homens foi o Virgílio Bin, que era o administrador da fazenda Santa Rosa, de propriedade do Alexandre Silva. E ele contou também como foi tudo que aconteceu. Ele recebeu o convite, os 4, eles aceitaram, no dia marcado eles foram até lá, saíram de tarde, assim, tipo depois do almoço eles foram caminhando, foram a pé no meio da vegetação para ninguém vê-los, né? E não foram juntos, cada um foi num horário separado e chegaram na fazenda Pau Alto, de propriedade da Dona Iria. Chegaram por volta das 10 horas da noite e eles foram recebidos pelo Virgílio Bin, que estava lá, de polainas, até fala a roupa que ele estava, e o Alexandre Silva, a Dona Iria, e eles foram recebidos, serviram conhaque para eles. Ele dá muito detalhe, esse Praxedes, que é o dono da fábrica, ele dá muito detalhe, e que ofereceram charutos, e eles ficaram ali na sala. Então ele descreve a casa dela, ou seja, para ele saber, ele realmente esteve ali. E ele era uma pessoa simples, ele não era um visitou, né? convidado dela. E ele fala Exato. que... O Edi, a gente tem aqui, ó, deixa eu ver, o Dimas, ó, ele tem parentesco com Altino Arantes, ele tá falando, ó. Foi meu tio bisavô. Que Ai, legal, irmão da minha bisavó paterna. Aí, então que ele deve bacana. saber com quem que ela casou ali, que eu não sei direito. Exato. Você escutou muitas histórias legais aí também, né, Dimas? Que legal, obrigado pelo seu relato. Pode prosseguir, Edi. Então, e o Praxedes, ele descreve como era a casa dela, o que batia com as descrições realmente de como era a casa, que tinha a sala de visita, a sala de jantar, aí tinha um corredor que tinha acesso aos quartos, e tinha 2 quartos, que tinha quartos do lado direito e do lado esquerdo, e o quarto que eles entraram para assassinar o rapaz era o segundo da direita. Ele descreve até isso. Estou até Eles se vendo... imaginando que já também a descrição. É, pois é, eu conheço uma pessoa que eu acho que não sei se está assistindo a live aqui, que é da família Junqueira, que diz que chegou a dormir lá e ele morria de medo de dormir depois que ele soube dessa história. Relato Se era legal, mesmo. hein? E ele Interessante, fala, corajoso. mas ele era criança. Ele fala que o Praxedes diz que é o segundo quarto da direita e que nesse quarto tinha um armário de roupas, uma cama de solteiro, e ele descreve tudo certinho. E Olha, depois foram lá fotografar, com um encosto, assim, uma cabeceira de ferro, e um criado certo. mudo do lado e um espelho. Então, ele descreveu exatamente como era. Eles que eles entraram nesse quarto. A hora que eles chegaram, eles tomaram conhaque e tal, esperaram até meia-noite. Quando deu meia-noite, a Dona Iria teria saído para olhar se não tinha movimento para um lado, o Alexandre Silva para o outro e o Virgílio Bin para o outro. Eles ficaram na sala. Os 3 voltaram, falou, tá liberado, pode ir, e foram todos para o quarto. Chegou no quarto, a Dona Iria, o Alexandre Silva e o Virgílio Bin ficaram na porta e os outros 4 entraram no quarto. Quem começou a agressão diz que foi o José, que é o pai,
com um sim, machadinho, um machado do Virgílio, que era do Virgílio. certo. E o rapaz tentou se defender, acordou, né, assim, atordoado e tentou se defender, quando o Antônio, o filho, e o Romualdo seguraram e pressionaram a garganta dele para ele não gritar. E o Praxedes, que era o dono da faca, enfiou a faca na barriga do rapaz. Diz que começou assim. Aí Entendi. o Alexandre Silva, ele entrou, que ele estava no quarto, né, na porta, ele entrou e ele ajudou, ele pegou a machadinha e também deu os golpes de machado na cabeça e no rosto do Certo. Não, não rapaz. estava presa, né? A Catiúcia está perguntando se a vítima estava presa. Ele estava, na verdade, Ele dopado, estava mais ou menos? Ele dormindo. Não, ele estava estava dormindo. dormindo, Dormindo dormindo. normal, né? Ele acordou levando uma machadada na cabeça, pensa, né? Se levanta atordoado. Foi quando os dois seguraram. E o É, terceiro, que era o Praxedes, ele cortou a barriga dele, assim. Então ali ele já estava mais para lá do que para cá. E nessa entrevista, e nesse depoimento, na verdade, que ele dá para o delegado, o Praxedes, ele fala que nesse momento, que ele já estava bem assim atordoado, a dona Iria teria dito, ela e o Virgílio só na porta, teria dito para dar uns pontaços. É esse o termo que ele diz que ela usou, devagar, para que a vítima morresse devagar. Isso entendi. foi o que foi O falado. relatado, né? Ó, a Catiúcia está fazendo uma pergunta interessante aqui, ó. Ele era convidado da casa, então, para estar dormindo ali? A Então, gente não sabe se ele leu alguma a gente coisa, não sabe. Não, não, a gente não sabe. mas Por não, quê? Porque não a gente era sabe na que a casa da vítima Iria, né, que ele era, estava. Ele estava na casa dentro da dela casa, mesmo. dentro da Ah, casa. Agora sim, entendi. isso é o depoimento do Praxedes, que ela vai negar, tá? Exato, Então, isso é o exato. É que uma ele versão falou. contada por um participante, né? Isso. Então, assim, a princípio era convidado sim, porque estava dentro da casa dela, né? Sim, sim, sim. Mas mais E pra aí o que frente que você acontece? vai entender o É, porquê talvez ele estivesse como convidado ali. isso, é. E aí ele finaliza dizendo que ela falou para dar uns pontaços para que ele morresse devagar na barriga e nas costas, e ele faz isso. Então, ele dá umas facadinhas ali, depois vira. E nessa hora que eles puxam da cama, ele fala até isso, que caiu a lapiseira. Uma lapiseira que acho que ele estava escrevendo alguma coisa e pegou no sono. E ele pegou e Ah, guardou, ele levou a lapiseira para ele, o Prachetes. E ele mostrou para o delegado. Quer dizer, até isso, então, era do homem, né? Porque ele pegou até a lapiseira. Bom, e depois a dona Iria teria levado roupas para colocar em nome, para trocar, porque aquela roupa estava cheia de buraco, ele já está de pijama, né? E aí sim. trocaram a roupa dele e diz que na hora de colocar as meias e a bota dele, não entrava. Diz que teve dificuldade para entrar, acho que Às porque ele vezes ficou nem era inchado, né? dele, né? É, Não- às vezes tentaram despistar nas roupas ali, vai saber. Colocaram outra Mas, bota, sei lá, né? mas colocaram roupa de colono, né? Se não fosse É, ele, teriam colocado sapato de colono também, né? pode Ou ser não que às vezes tinha. só um sapato de colono que não serviu. É, então, São porque o várias sapato hipóteses. É diz que muito custou. interessante, né? A gente tentar fazer um quadro mental também dos porquês, né? O Júlio está falando assim, ó, por que a vítima dormia nessa casa? Tem um porquê na hora que a gente entrar nos suspeitos, né? Quem Nas será que vítimas. poderia ser esse cadáver? É, Porque, não sei se o Júlio estava aqui, mas o pessoal que estava aqui vai lembrar no comecinho, a Edi falou sobre o estado da vítima, né? Então ele foi todo desfigurado para despistar mesmo, tirar a língua, tirar o rosto, né, a pele do rosto, cortar as orelhas, né? Então queriam as assim, ou não digitais, queriam né? de jeito nenhum que ele fosse identificado, tirar até as digitais, né? É, Então, mas assim, daqui um pouquinho ela já vai chegar nos suspeitos, aí você vai entender o porquê que a vítima dormia. Quem poderia ser assim a mais provável vítima, né? isso. Pode ser. Então, quando ela foi buscar a roupa e o sapato, nesse meio tempo, o Alexandre Silva, que era o braço direito dela, e o José, que é o pai, foi nessa hora que eles tiraram a pele, cortaram a língua, as orelhas e as digitais. Aí ela voltou com colocaram a roupa, colocaram a bota, a meia lá e enrolaram na colcha da cama mesmo. Enrolaram lá.
Eles saíram para lavar as mãos, diz que lavaram as mãos na sala, que eu imagino que seja um lavabo, né? Alguma coisa assim, né? Porque eu acho que não tem uma pia na sala, né? Devia ter um Eu também não. banheiro na sala. E eles lavaram as mãos ali. E o Alexandre Silva foi acordar o carroceiro, que era o Justino de Oliveira, e mandou ele levar a carroça verde de molas até a porta da fazenda. E foi isso que ele fez. Diz que ele já estava dormindo, que era meia-noite e meia, 1 hora da manhã, nesse momento. Ele acordou, obedeceu, pegou o carrinho de mola e pôs na porta da fazenda. Nessa hora, os 4 homens saíram com o corpo enrolado na colcha e colocaram em cima do carrinho que tinha sacos e palhas. Aí eles colocaram em cima desse carrinho e o Alexandre Silva falou para o Justino, falou, você vai seguir o caminho que o Praxedes, que era o dono da faca, vai indicar, e deu um maço de cigarro Castelões, até isso, né? Eles falam a marca de cigarro, que é para distribuir para os homens aí. E é para jogar esse corpo no Rio Pardo. Eu não conheço o Rio Pardo, mas vocês que moram aí devem conhecer. Sim, sim. Então, A pode Isabel, falar. Isabel está falando aqui. Ela era uma pessoa difícil, dura, acredito que esteja falando da Iria, né? Pois alguns anos atrás conversei com uma senhora que dizia para eu pesquisar sobre ela, Iria, isso mesmo, o parentesco dessa senhora. Dizia que trabalhou para ela e dizia que ela. Aí, depois continuou. Era tão cruel que nos dias de pagamento ela pagava e depois mandava capanga para recuperar o dinheiro. Nossa, Olha só, Senhor. é um relato que ela está trazendo aí para a gente, né? Então, É interessante esse tipo de paradoxo, porque ela era benemérita, essa palavra que eu queria lembrar aqui, né? Pessoa que fazia muito pela população, pela cidade, né? Era conhecida como benemérita. E ela tinha essa fama boa, né? Mas às vezes, por trás ali das cortinas, né? As pessoas trabalhavam diretamente com ela, né? Inclusive, né? Essa pessoa que, como é que chamava? O que traiu ela, ele era administrador das fazendas, né? O Alexandre. o Alexandre Silva O Alexandre, ou seja, uma pessoa que trabalhava para ela, né? Também. É, às vezes em algum determinado momento ali começou a ver ela diferente, às vezes, né, por conta desse tipo de relato aí que está Mas relatando diz que aí. ele não era bonzinho, não. Ele era bem ruim, o Alexandre. Mas É, nós vamos né? chegar Então, mas nele. aí a partir do momento que começou a ter atrito, né, algum tipo de atrito, aí eu vou expor, né? É, Normalmente, né, no geral é assim, é né? verdade. Os bandidos, enfim, né? Pessoas que cometem crimes. No caso do que eu citei dos von Richthofen, foi assim também, né? É A partir verdade. do momento que eles começaram a ter diferenças, aí é um expondo o outro, aí joga no ventilador, né? Como diz o É ditado, né? verdade. Então é mais É ou menos verdade. por aí. Pode Bom, prosseguir. então, e aí o Justino de Oliveira, que era o jardineiro, era o carroceiro ali da fazenda, ele obedeceu, ele levou o corpo e seguiu com os 4 homens até o Rio Pardo. Só que no meio do caminho, diz que estava muito frio aquela noite, e eles pararam e acenderam uma fogueira e para fumar uns cigarros lá e ficaram um tempo lá. Quando deu umas 5:30 da manhã, já estava clareando, eles continuavam o caminho deles, só que num determinado momento passou como se fala, o rapaz do correio, sabe? Certo. O que entrega as correspondências, e Correspondente. reconheceu um dos que estavam ali e cumprimentou eles, um dos 4. Então, eles ficaram com medo de serem reconhecidos. Entendi. E hoje dá para ver aqui. O dia estava amanhecendo já também, né? Já estava amanhecendo. Então, ele ficou com medo de ser reconhecido e eles combinaram, foi até o Antônio, o José, que é o pai, falou: não, é melhor a gente largar o corpo aqui, porque já passou esse cara do correio, já reconheceu um deles lá, que eu não sei qual foi, e vão ligar, vão associar a gente. Então, o que eles Sim, fizeram? entendi. Abandonaram o corpo lá mesmo. Nesse Entendi. momento, o José, que era o pai, era o mais experiente ali nas maldades, né? Ele pensou em tirar um pedaço de pau ali e deixar ali para
para a polícia achar que era ali da Redondeza, e não que eles tinham vindo lá do Espraiado, carregando o corpo. Sim. Então, era um colono dali da região. E largaram ali. E foram embora. Só que quando a polícia chegou nessa história, que o Praxedes contou tudo isso na delegacia, eles ficaram meio de braços atados, porque como que eles iam fazer para prender a toda poderosa rainha do café, né? Porque Sim. era algo difícil. Os 4, ok. Tinha Mas os que ter ali, assim, além de coragem, tinha que ter costas quentes, né? Pra também. tentar enfrentar uma pessoa Passou. tão importante. E olha assim, só pegando um gancho aí, a Catiúcia está falando assim, ó. A Netflix está perdendo a oportunidade de fazer uma série com esse enredo. Mas você sabe que foi feito um filme, né? Você sabe disso, Gui? Foi Sei. feito um filme alguns anos depois, mas eu não sei exato, mas foi poucos anos, assim, tipo Não, 4 anos depois. Uma coisa... Everton não foi. Everton foi meses Não foi depois. meses Meses. depois aí, ó. Foi Meses. assim, coisas. E é assim, Assim, o tipo, tempo 5 foi meses curto e depois. eles construíram um filme, né? Só que esse filme foi derrubado pela Agência Nacional, acho que de cinema da época, foi apreendido, na verdade, né? Nem tem E não existe mais. nenhuma cópia, nenhuma cópiazinha para E contar a esse história. filme Então, só assim, é passou uma perigoso, vez. né? A Netflix pegar isso e ser derrubado. É polêmico até hoje, hein? 103 anos já, né? Ainda 103. continua sendo polêmico. É verdade. Então, esse filme ele passou uma vez só para a imprensa e depois a polícia bloqueou. Falou, não, não, não vai passar mais não. E Ó, sumiu. Sumiu, ninguém sabe onde foi parar esse filme. Foi isso. então, a Catiúcia ainda está falando, pode ser aquelas bacias com água que punham. Não, acho que eu não peguei o Ah, contexto aqui. não, eu acho que ela falou de lavar a mão, que eu falei que podia ser um lavabo. E aí ela falou que Ah, podia tá. ser. Os comentários estão Pode atrasados ser, aqui, tá, pessoal? pode Deixa ser. eu dar uma É. atualizada aqui, ó. Deixa eu, ó, de baixo para cima, É que mensageiro, né? Que eu acho que a você estava gente tá tentando mais lembrar do moderno, né? carteiro. A gente tá na época dos Isso, lavabos, isso. né? Isso aí. O Tadeu tá falando, podia ser um mensageiro, né? Na época Ah, do, né? mensageiro, Não sei se era isso. Correios que Me chamava, né? faltou a E- palavra, é isso. É. Ele Isso. carregava É, uma bolsa com correspondência. então, ó, a Catiúcia está falando, será que seria que faria caridade para encobrir os pecados? Será que ele faria caridade para encobrir os pecados? Não sabemos o que se Então, passava na cabeça dela. O que a gente sabe, não, né, Eli, é que ela era frequentadora assídua da igreja, né? amiga E ela era uma pessoal do das bispo. pessoas, ou uma das únicas, ou a única pessoa que visitou a capela que fica dentro do Palácio Episcopal aqui em Ribeirão. Então, quem é de Ribeirão, atrás da Catedral Metropolitana ali, tem aquele palácio de esquina. É que assim, como ele não é muito. Ele é imponente pra caramba, mas assim, como não se fala muito dele, às vezes a gente passa ali e nem percebe. Mas ele fica atrás da Catedral ali de São Sebastião, né, a Catedral do Centro. E dizem, nunca entrei lá também, mas dizem que ali dentro tem uma capela. E a Iria era uma convidada ilustre para ir nessa capela. Se eu não me engano, ou ela era a única ou uma das únicas a entrar ali, ser convidada. Era como se fosse uma capela particular do bispo, né? Então, assim, E ela era amiga a pessoal dele, né? amiga Do bispo. pessoal e Era ela era uma pessoa muito Monsenhor religiosa. Alberto. Isso, Inclusive, esse Monsenhor Alberto, que era o bispo, ele falou que se fosse provado que ela era realmente a culpada, seria a maior decepção da vida dele, que a ele não filha dele. acreditava nisso. É. Bom, enfim, Isso. aí o que aconteceu? Como esse cara, o Praxedes, ele detalhou tudo e os outros confirmaram, e todos eles conheciam a casa, descreveram os cômodos, descreveram tudo certinho, a polícia prendeu os 4 e mais o Virgílio Bin, que era o administrador da fazenda lá do Alexandre Silva Santa Rosa, e também o Justino de Oliveira, que era o carroceiro jardineiro que levou o corpo até o espraiado. Prendeu os 6. E entrou com um Certo. pedido de prisão para o Alexandre Silva e a Dona Iria. Pensa, a mulher era a Olha rainha do só. café, toda poderosa, e estava com prisão pedida, né? E eles ficaram esperando o juiz autorizar que eles fossem presos. Isso demorou algum tempinho ali. Nesse meio tempo, a história já tinha vazado, todo mundo sabia que ela era acusada e tudo mais.
então, num belo dia lá, o delegado recebeu a visita de um advogado, que não precisa falar o nome aqui, porque eu não quero problema com ninguém, né? E esse advogado foi lá tentar oferecer uma quantia lá para o delegado deixar a história como tá, né? Não levar adiante. E eu sei que esse delegado acabou pondo esse advogado para fora e veio imediatamente para São Paulo para falar com o governador do estado, que a gente sabe que o governador de São Paulo é o chefe da polícia, né? Sim. Então, na época era o Washington Luiz, que depois de 4 anos ele virou presidente da República. E esse delegado de Ribeirão veio até São Paulo falar com o governador, o Washington Luiz, que disse que ele tinha toda a liberdade para averiguar, que ele ia ajudar no que ele pudesse, que ele tinha que investigar, ele tinha liberdade para investigar o caso, não importa quem esteja envolvido. E ele, inclusive, ofereceu mandar para Ribeirão o doutor Acácio Nogueira, que era o 4º delegado, e ele era delegado de capturas e investigações do estado de São Paulo. Ele tinha uma nomenclatura grande aí. Mas era alguém poderoso na capital e que foi para Ribeirão para ajudar nas investigações. E ele, de fato, foi. Ele entrevistou lá, ele pegou o depoimento desses 4 aí e falou com todos. E nesse meio tempo saiu, finalmente, a autorização de prisão para o Alexandre Silva e para a Dona Iria. E eles, de fato, foram presos. Imagina na época uma notícia dessas, né? Foram, inclusive, encontrados na fazenda dela. O Alexandre foi levado, só que a Dona Iria tinha 68 anos de idade na época. E como ela era uma pessoa de idade e de poder, ela não foi para prisão, para a delegacia, para a cadeia, nada. Ela foi internada no Hospital da Beneficência Portuguesa de Ribeirão. Olha aí, gente. Beneficência Portuguesa, vocês conhecem lá? Então foi lá que ela ficou presa, né? Fizeram ali uma... Tinha guarda na porta. Tinha guarda na porta. Ela não podia sair, né? Mas... Não podia. Isso, exatamente. A Isabel está falando, dizem, não sei se é verdade, tem uma passagem secreta subterrânea ligando a catedral e esse palácio atrás da catedral. Dizem que era a residência dos líderes da catedral. Interessante, eu nunca ouvi falar, eu sei do teatro, né? Teatro Pedro II. E o Hotel Palace tem mesmo essa passagem, na verdade tinha, ela foi fechada, do lado do teatro ainda existe a porta, do lado do palácio foi rebocado, né? Mas da catedral eu não sabia, não. Faz sentido, né? Porque eu nunca vi movimentação ali no palácio, eu nunca vi ninguém entrando, nunca vi ninguém saindo, desde a época que eu estudava, que eu trabalhava no centro. Pode ser que seja verdade, sim. Mas será que tinha uma passagem da Beneficência até a casa dela? Acho que não, né? Acho que ela ficou Não, presa. eu já acho que... Aí já não sei. Guardas na porta, né, do quarto. Inclusive, o delegado foi algumas vezes lá para pegar o depoimento dela e ela estava sempre lá, né? Ela ficou de fato presa. Porque no hospital, mas não deixa de ser uma prisão, né? Ela não podia sair, não podia receber visita. Né? Na teoria, sim, né? O Desani está falando, já tinha os jeitinhos desde aquela época, os poderosos eram e são blindados. O dinheiro grita. Né? A gente não quer falar, mas tem que falar, é isso aí, né? Porque todos os outros foram presos. Privilégio, sem dúvida, né? Isso aí é fato, não compra privilégio, né? Teve a cariação, fizeram a cariação com o Alexandre Silva e com a Dona Iria lá com o jardineiro, o Justino de Oliveira, que morava, acho que há 12 anos, ele trabalhava para ela, era bastante tempo. E ele falou, eu só fiz o que me mandaram fazer, porque eu, como sou empregado, sei do que poderia me acontecer se eu não tivesse feito o que o senhor mandou. O senhor tem coragem de negar, senhor Alexandre? Diz que ele falou para ele. Que ele contou assim, várias vezes eles confirmaram, todos eles. E a Dona Iria sempre negando. A princípio, logo que eles foram presos, o Alexandre Silva confirmou que a Dona Iria que tinha mandado matar o rapaz, mas ele não sabia quem era, mas que de fato foi ela.
e que estava de fato na casa dela, mas ele não conhecia a pessoa, enfim, ele falou isso. Só que, do nada, depois que todos estavam presos, a Dona Iria lá no hospital, o Alexandre e os demais na cadeia, a família Junqueira começou a pagar advogados para os quatro. Né? Muito É esquisito, estranho. né? Isso daí é bem. É Que um eles ponto eram de humildes, interrogação, né? é, eles eram humildes, não tinham condições de pagar advogados e de repente eles arrumaram advogados. E do Sim. nada também eles negaram tudo que eles falaram. Eles voltaram atrás e falaram que só tinham falado que era ela por coação da polícia. Que a polícia tinha coagido eles a falarem aquilo tudo que falaram. Então voltaram Mudaram o tudo atrás, depoimento. mudaram o depoimento. Inclusive o Alexandre, porque a princípio ele confirmou, depois ele negou. E todos começaram a negar. Até o Justino de Oliveira, que fez a cariação e que falou: o senhor tem coragem de negar, tal. E depois ele também voltou atrás, todos eles. Todos os advogados, que na época eram os melhores da região, eles entraram com vários recursos, pediram habeas corpus para soltar a Dona Iria e o Alexandre. Todos foram negados. Acho que foram 3 ou 4, não sei ao certo, mas todos foram negados. E aí Inclusive, eles só um começaram. parênteses. Quando eu subi lá o Reel, né, sobre o Palacete Camilo de Matos, que é, eu acho que o Reel com mais visualização aqui da página, né? Que é um palacete que fica em frente à Praça 15, que está até em restauro agora, né? Camilo de Matos foi um dos advogados de Iria Alves Ferreira, tá? Pessoal de Ribeirão aí. Sabe aquele É, palacete em frente à Praça 15, que está em ruínas, mas agora está sendo restaurado? Então, ali, Camilo de Matos, que morou, né? Ele foi, inclusive, posteriormente que ele construiu a casa, ele foi prefeito de Ribeirão Preto, né? E ele foi um dos advogados dela. Então, olha como que a história vai, né? Se conectando aí, né? Deixa eu só ver quem está mais aqui comentando alguma coisa. Aí, ó, Fortunato já deve estar ali, ó. Fortuna, né? Mas quem foi o rapaz que morreu? é. Então, A vamos, gente vamos, vamos agora logo para começa a isso. entrar nessa reta final. Pode Vamos prosseguir. logo para isso, porque senão fica chato também. É porque o negócio demorou mesmo, né? Até chegarem nas supostas vítimas. Que assim, eu Exato. não vou lembrar todos, tá? Porque são 9. Então, Sem só se eu ler, problema. eu acho que não precisa falar nomes que ninguém conhece, já morreu há 100 anos, né? Porque era da época, Então, né? são 9 suspeitos de quem seria, suspeito de quem seria a vítima, tá? Porque os Isso. suspeitos É. que foram mandante a gente já falou. Agora, suspeitos de quem seria aquela vítima Então, desfigurada, sem orelha, sem rosto, sem nada, certo? então, a Então, a gente Edi vai falar falou alguns que ela lembra. A gente falou nos suspeitos de serem os mandantes, mas depois eles negaram. Então voltou a estaca zero, né? Porque ninguém tinha prova. Eles voltaram atrás, então, né? Não podia dizer nada. Isso. Aí surgiram as supostas vítimas, porque quem poderia ser? Então, eu até anotei assim, porque se eu não ler e eu não vou lembrar Fique à se eu não vontade, sem dar uma problema. olhadinha na minha cola, porque é muita coisa de cabeça, gente, Muita não dá. informação, né? É muito. Bom, então, mas enquanto eu procuro aqui, ó, achei. Eles começaram a ter advogados que foram pagos pela família Junqueira e eles continuaram presos e a família e os advogados, a gente estava falando dos advogados, eles começaram a entrar com vários recursos, assim, com propagandas pagas nos jornais, nas revistas, falando que ela estava sendo caluniada, porque eram pessoas que tinham problemas políticos, problemas de querer competir na área ali do café para ver quem era vendia mais, enfim, quem era, porque ela era a rainha do café, então ela tinha essa disputa de Sim, empresa, então que era tudo coisa montada para que eles ficassem defamados. E certo. ela sempre negou, né? Bom, aí vamos chegar nas vítimas. Ela dizia que ela jurava, dizia que não tinha sido ela, enfim. A Isabel Vamos. tá falando, dando um chute aqui, ó. Isso aí, Seria então o dá uma genro olhadinha, dela? dá uma ajuda. Não, tranquilo, ó. Seria o genro dela? Tá ligado, hein, Isabel? Só que aí o que que Então, acontece? Qual genro? é um doce. Qual Então, genro? Né? Então,
É Então, sim um ó, dos suspeitos de ser, né? o doutor Acácio, que era o diretor do Gabinete de Investigações e Capturas de São Paulo, ele deu uma entrevista no jornal e falou assim, olha, em 12 anos de trabalhos policiais, é a primeira vez que deparo com um caso nas estranhas e anormalíssimas condições do presente, em que o crime é perfeitamente averiguado, os seus executores confessaram plenamente a parte que desempenharam no conluio criminal, entretanto, a vítima não é reconhecida e as causas que o determinaram permanecem inteiramente ignoradas. Ele deu essa entrevista no jornal na época. E aí surgiram as supostas vítimas, né? A primeira seria um norte-americano chamado Maurício Cleveland Goldstein, que foi casado com a Sinhazinha Junqueira. A Sinhazinha quem era? A Sinhazinha era uma das filhas da Dona Iria, ou seja, o genro dela. Não, o genro não. Era o filho o marido da neta, da filha da Marido da Sinhazinha. neta. É, Tá, entendi. nesse não é o genro ainda. O genro da Então, Sinhazinha, o genro da filha dela, né, digamos. isso, marido Isso, da neta, da filha da Sinhazinha Junqueira, Maria Odete. Só que certo. foi provado que não era, porque ele viu o nome dele nos jornais, que podia ser o americano lá, e ele foi até a delegacia, ele foi na imprensa falando, não sou Tô eu, tô vivo, me vivo. deixe em paz. É, Não sou eu. ainda não fui. Aí entrou a segunda suposta vítima, que seria Inácio Alves de Carvalho. Aí é que entra na história da Nenê Romano, que eu falei que não dá para contar um sem falar do outro. Que Quem é o era esse livro que a Inácio? Edilene escreveu. Isso. Isso, é. Eu escrevi sobre ela, mas eu falo sobre o crime de Cravinhos totalmente. Assim, eu descrevo tudo isso que eu estou Perfeito. falando, tem no meu livro, né? Ótimo. E Bom, esse Inácio, quem era? Você devia ler, viu, Everton? Porque eu irei. detalho esse crime aí. Vou Eu deixar a detalho esse crime. preguiça de lado e vou É, ler. eu acho, eu acho. Muito Então, interessante, e sim. esse Inácio, ele foi. O delegado recebeu uma denúncia anônima que aventava a possibilidade do morto do espraiado, como ele ficou conhecido, ser o Inácio Alves de Carvalho. O Inácio, ele foi um dos dois agressores da Nenê Romano. Agressor do quê? A Nenê Romano era uma prostituta muito famosa e muito bonita na época, e ela era amante de pessoas influentes ali daquele momento, políticos e tudo mais, empresários e tal. E a Sinhazinha Junqueira, que era a filha da Dona Iria, ela chamava Maria Eugênia Junqueira, mas ela tinha o apelido de Sinhazinha, ela tinha um amor lá. E essa pessoa que ela gostava, que é um político, e eu não vou falar nome, porque é um político, quem quiser pesquisa no Google, dá um Google aí que vai aparecer o nome, né? Tem no livro o nome ou não? É, tem. No Ah, livro então, até ó. tem. Ó, o pessoal já está até perguntando aí, ó. Quero o livro também, vou querer esse livro, depois fala como podemos adquirir. Então aí você fala aí pro pessoal, no livro tem os nomes, hein, pessoal? Então, olha, ele está na Amazon e pode entrar na minha rede social Edilene Neves Oficial e por lá a gente combina como eu mando, tá? Bom, Ótimo, então, perfeito. é, tem várias formas. E aí o que acontece? Essa Sinhazinha era filha a Maria Eugênia, ela era filha da Dona Iria e morava em São Paulo. E ela tinha um amor lá. E esse amor, um dia no carnaval, numa curso de carnaval que era desfile ali na Avenida Paulista, com carros alegóricos, com fantasias e Tem tudo mais, era só foto disso, elite. viu? É, Tem foto. era só elite que participava desse curso. Só que nesse curso também iam as meninas, né? Assim, levadas por algumas pessoas influentes, levavam essas cortesãs, como chamavam na época. E a Nenê Romana estava lá. E esse amor da Sinhazinha jogou um bilhete no colo da Nenê Romano, marcando um encontro. Só que a Sinhazinha não estava lá, ela estava viajando. Mas duas amigas dela, as irmãs Carmen, que tinha apelido de Laura, mas o nome dela era Carmen, e a Anitta, que eram meio parentes da Sinhazinha. Parece que a irmã das duas, a Amália, era casada com o irmão da Sinhazinha. Elas Certo. estavam no curso e elas viram quando essa pessoa, que eu quase falei o nome agora, mas enfim, não quero problema se ele tiver descendentes, né? Jogou um Então, assim, bilhete
no colo dela e contou para a Sinhazinha. Aí a Sinhazinha ficou alucinada porque queria matar a Nenê Romano. Primeiro ela queria matar. Depois ela resolveu, com a ajuda da mãe, que mandou os capangas para São Paulo, só dar uma navalhadinha no rosto da Nenê Romano e deformou. Assim, ela ficou com um corte enorme no rosto para tirar a beleza dela. Ela ficou meses tentando, depois ela conseguiu isso aí, ela conseguiu agredir a Nenê Romano, e o Inácio era um desses 2 agressores. E assim, no dia que aconteceu essa agressão à navalha, os 2 homens, depois que fizeram o serviço, chegaram na casa da Sinhazinha e falaram: o serviço está feito. E ela ficou nervosa e teve um derrame, um AVC. E nesse derrame, ela ficou com o rosto deformado, ela ficou torta. Olha só, ela quis deformar o rosto da outra e ela que ficou. Embora a Nenê também tenha ficado, né? Deu 4 meses, passaram 4 meses em janeiro, isso foi em setembro de 1918. Em janeiro de 1919, 4 meses depois, a Sinhazinha contraiu a gripe espanhola, que foi aquela pandemia que teve daquela vez que... né? E ela ficou muito fraca. E como ela estava muito debilitada, ela teve um outro AVC e ela faleceu. Ou seja, 4 meses depois que ela conseguiu concretizar a sua tão sonhada vingança, ela faleceu. E o Inácio, ele era um desses homens que agrediu. Eram 2, era o Inácio Alves de Carvalho e o Marcos Viotti. E por que achavam que era ele? Porque quem mandou a carta para a delegacia disse que ele era um dos agressores e que ele estava chantageando a Dona Iria para ela dar mais dinheiro para ele, senão ele contaria para todo mundo que quem fez aquilo com a Nenê Romano tinha sido a Sinhazinha, com a ajuda da Dona Iria. Então, a polícia achou que devia averiguar essa história. Falou: então, vamos reabrir o processo da Nenê Romano. Se a gente encontrar esses 2 homens, o Inácio não é a vítima, né? Então, eles reabriram esse processo. Se conecta. Porque nesse ponto da história, o processo é reaberto, a Dona Iria está presa no hospital, o Alexandre está preso na delegacia e eles são obrigados a ir para São Paulo de caravana. Foi feito um carnaval ali para ir para São Paulo, porque eles eram obrigados a participarem do sumário de culpa, já que o processo foi reaberto. A Sinhazinha morreu, quem mandou as pessoas até para ela, para poder navalhar, foi a Dona Iria. Então, eles tiveram que vir para São Paulo para participar desse sumário de culpa nas audiências. E como que chegaram na Iria e no Alexandre? A polícia reabriu o processo e chegou nos funcionários da Sinhazinha. Tinha um copeiro chamado Francisco França, tinha a cozinheira, que era a Júlia, e eles foram encontrando as pessoas. E aí, com isso, foi sendo comentado que quem mandou as pessoas os 2 homens tinham sido a Dona Iria. E nesse meio tempo, eles encontram os 2. Então, quando começa esse processo, eles não eram, né? Mas aí reabre o processo, vai toda uma história, e a Dona Iria vai para São Paulo e fica um tempo lá. Inclusive, quando ela chega lá na delegacia, a família, vai um monte de filho, vai nora, vai médico, vai delegado, vai um monte de vai advogado. E lá na cadeia pública, que eles chamam, foi montada uma UTI. O filho dela, que era deputado na época, pediu para transferir ela para uma UTI, para um hospital. Mas o juiz do caso da Nenê Romano não permitiu, porque senão ia virar uma bagunça no hospital. Ele falou: não, você tem que ficar na cadeia pública, numa salinha ali. Então, outras pessoas lá em tratamento, né? Ia ser um auê. Imprensa, pensa, né? Não dava. Então a família comprou cama, comprou armário, comprou um monte de coisa e montou uma UTI lá na cadeia pública, ali do lado da sala das audiências. Para Iria, né? E ficou a família junto, né? Foi mais ou menos isso. Deixa eu só ver que o pessoal está comentando aqui, ó. O Felipe está falando, o Júlio Felipe está falando: quem está enterrado no fundo do casarão da rua Duque de Caxias, onde é a biblioteca? Não conheço essa história, Júlio. Depois eu posso até pesquisar, mas eu sei
da escola que tinha uma lenda de que Sinha Junqueira estaria lá, mas Sinha Junqueira tá lá na Saudade, inclusive eu visitei o túmulo lá, tá certinho lá, não abri, né, mas tá lá. Então, agora essa que você está trazendo aí da Duque de Caxias, eu vou pesquisar, não, realmente não sei. Fortuna tá falando, cheguei do trabalho, tô sem tomar banho, esperando o fim da história. Tá chegando, tá chegando. Daqui a pouco Ah, é você que eu não tenho como pular muito, né? Senão não fica sem sentido. pega. Mas agora, ó, a gente já está em dois suspeitos. O primeiro da vítima, né, já foi descartado Os porque dois ele já estava foram vivo, não se encontrados. pronunciou. É. O O segundo terceiro, também foi descartado, que é o também agressor. foi encontrado. É. Isso. O terceiro é um tal de José Padilha, que era um desafeto ali da família. Eu tô lendo aqui, tá? Mas foi encontrado também e ele foi localizado no tempo e foi descartado. O quarto era um chofer espanhol chamado Henrique Arniali, da Espanha lá, mas também ele foi encontrado. O quinto era Américo Pereira Portes, foi encontrado. O sexto, Oscar Guimarães Couto, era um tabelião do quarto ofício, também foi encontrado. A sétima vítima, suspeita de ser a vítima, era o Gabriel Junqueira. Esse sim era o genro da dona Iria. Ele era casado com uma das filhas, eu não lembro se era Inocência, era uma das filhas dela, mas também ele foi encontrado depois. Só que esse caso aqui é bem engraçado, porque apareceu uma pessoa, só abrindo um parênteses, quando estava nessa suspeita de ser o Gabriel, apareceu uma pessoa que foi até a delegacia, e depois uma outra também foi, dizendo que um amigo de ambos trabalhou na Fazenda Pau Alto para o Alexandre Silva, e esse cara, inclusive, ele foi chamado pela polícia para ir lá falar. E depois Certo. ele foi, porque duas pessoas falaram a mesma coisa. Eu Ah, não tá. lembro o nome dele, mas ele foi lá e falou: realmente, eu contei isso para os dois. E o Alexandre Silva, ele me ofereceu não sei quantos contos de réis para matar o Gabriel Junqueira, que era o Olha, genro da Dona Iria. E como ele se mostrou assim, conformado com isso, aí disse que o Alexandre falou: eu estava só brincando. E ficou por isso mesmo. Então, essa foi uma hipótese para ver levantada, se porque ele ia eles tinham um aceitar ou atrito. não. É, Pulou fora, né? Na hora que percebeu que ele não ia aceitar, pulou fora. exato. Aí a oitava era o Isaú de Queiroz, que era um colono que trabalhou para eles, também teve alguma desavença, mas ele também foi encontrado. E a nona e última suspeita de ser a vítima era um francês que foi casado com a Sinhazinha Junqueira, que é a tal filha maluquete lá que mandou navalhar o rosto da Neném Romana. Ela morou um tempo na França. Veja, isso aqui é o que fala nos jornais. A gente não sabe nem se essa pessoa existiu. Só que nos jornais tem foto, tem nome dele, tem amigo dele. Então, é provável que esse homem existiu mesmo. Inclusive, quem Né? estiver na live, fica ligadinho que depois que terminar, eu vou subir uma foto exclusiva aí, tá? Que eu consegui através da Edi, dessa suposta vítima mais provável de Que todas, é tá? De a ser esse nona, que é corpo a aí nona. figurado, que é a nona vítima. Vou subir lá na postagem aí do Ribeirão Histórica, tá? Então, quem tá aí na live depois, dá uns minutinhos para eu subir, já confere lá para vocês verem. E é o que ela falou, tem até registro fotográfico. A gente não sabe se essa pessoa realmente existiu, veio para cá, se ela tinha esse nome, né? Mas Exato. é porque naquela época muita coisa se perdia. Hoje já se perde, né? Naquela época, É. então, os registros, a pessoa vinha de navio, às vezes não tinha família para lá, ninguém vai dar falta, sabe assim? Ou se deu falta, ninguém ficou Não sabendo que ele sumiu no sabia nem Brasil, onde ele sabe? estava, né? Achou que construiu vida por lá e às vezes as pessoas nunca mais se viam na vida. Tipo, saía de casa com 20 anos, a pessoa nunca mais se via na vida, não tinha notícias. Então, só por isso que a Não tinha gente celular, né? não tinha nada. Só por isso que É. não assim foi comprovado que esse francês existiu e que era ele. Mas tem evidências muito fortes, né, Edi? Exato, Segue aí tem, para a tem. gente concluir. Então, e esse cara, ele foi um francês chamado Alphonse de Forges, ou Afonso de Forges, é alguma coisa assim. Ó, estão perguntando aqui se fazenda Pau Alto ou Pau d'Alho. É Pau Alto, é o nome da fazenda. Que hoje Ó, parece, tem um outro nome, agora eu esqueci o nome da fazenda, mas tem um outro nome, essa fazenda mudou. sim. E esse homem, a Sinhazinha, ela morou por um tempo na França. E diz que ela casou com esse Alphonse na França e ficou por um tempo lá. Só que quando ela descobriu que ele era um pilantra, né, que ele era um caçadotes, porque ela tinha dinheiro,
ela separou dele e voltou para o Brasil. Que ela, inclusive, ela morou com o ex-marido, o marido anterior, o pai da Mariodete. Inclusive, a Mariodete nasceu na França. Então, ela ficou um tempo lá, certo. né? E quando ela separou do pai da Mariodete, ela pode ter casado com esse moço aí. E ela deixou ele lá e veio embora. Quando ele soube que ela morreu, porque ele ficou sabendo que ela tinha morrido em janeiro de 1919, isso foi no começo de 1920, ele teria, nas matérias diz que ele teria entrado em contato com um amigo dele, australiano, chamado Carlos Lehmann, que morava no Brasil e trabalhava na Light de Sorocaba, e ele pediu informações sobre a fortuna da ex-mulher, porque ele queria a parte dele. Ou seja, ele veio para o Brasil atrás da fortuna, ele chegou em São Paulo, ele veio de navio, ele chegou em São Paulo, ele se encontrou com esse amigo australiano, e eles conversaram, inclusive o Alfonso perguntou se ele queria ir junto com ele até Ribeirão Preto, na casa da ex-sogra, para reivindicar a parte dele na herança. E o tal do Carlos Lehmann só não foi por questões de trabalho, ele não podia se ausentar e o francês seguiu viagem sozinho. E isso quem fala é o tal do australiano mesmo, é o próprio amigo Carlos Lehmann que deu essa entrevista. É o relato dele, porque ele parece que ele bebeu muito e ele comentou com alguém, e esse alguém levou o Carlos Lehmann, que estava bêbado, na delegacia. O delegado esperou passar o fogo lá, passar a bebedeira e colheu o depoimento dele. E ele falou, eu nunca mais vi meu amigo depois desse dia que ele falou que ia para a casa da sogra em Ribeirão. Né? Isso. Então, uma evidência ele forte. então tudo indica que ele era o hóspede da Dona Iria, que ele foi atrás da herança, parece que eles não falavam o mesmo idioma, porque a Dona Iria não falava francês, então a comunicação teria sido muito difícil. Inclusive, tem uma reportagem de um motorista de táxi que levou um francês, um estrangeiro, até a fazenda Pau Alto no dia 21 de maio, que foi na sexta-feira, e não viu mais o homem embora. Ele não saiu de lá, ninguém mais viu. Ele deve ter dormido lá. E ele não foi mais visto. Só que é aquilo. Ninguém sabe de um registro dele. Nunca a família procurou por ele, se é que ele tinha família. A polícia de São Paulo, do Brasil, tentou procurar alguém com aquele sobrenome. Na França não acharam. Então, não dá para saber se realmente foi ele e se realmente esse homem existiu, né? Porque não tem registro nenhum dele. O que Exato, é baseado nesses depoimentos, né? E o relato do amigo, né? Que se encontrou com ele, né? Ele veio e nunca mais viu. Isso. Né? Então, E inclusive era para ele ter ido junto, né? E ele não foi por questões de trabalho. E depois ele não viu mais o amigo. Então eu acho bem suspeito. Isso. Mas essa Só, a galera tá falando aqui, né? Foi o francês, então, certeza. Todos os outros foram encontrados, né? Vivos na época, até então. Menos esse francês, né? Que foi relatado. E aí justifica ele estar dormindo na casa dela. Porque se era uma pessoa de outro país e foi para a casa da ex-sogra, ela provavelmente ofereceu um quarto. Então, acolheu ela estar ali, lá. né? Amanhã a gente conversa, hospeda aqui à noite, né? Sei lá, alguma coisa relacionada a isso, né? Então faz sentido, né? Assim, a história ela se encaixa. E aí, o que vocês acham? Porque um ponto que a gente não entrou tanto, ou falou rapidamente, se ela era inocente ou culpada, né? Mas qual foi o desfecho da acusação, Edi? Porque parece que tem uma diferença entre você ser inocentado ou você ser como que é o termo? Despronunciado. Então ela entrou com vários recursos, né? A Sinhazinha morreu em janeiro de 1919. O Tadeu está perguntando aqui. A data certinha eu não lembro, tá? Mas foi em janeiro de 1919. Então, eles
foram presos e foram, não chegaram a ser condenados, porque o que acontece? Os advogados, eles eram muitos e muito bons. Então, eles entraram com vários recursos, com várias coisas. Ninguém nunca viu o tal do francês, ninguém nunca viu o homem. Inclusive, ela fez uma escritura que ela prometia 200 contos de réis, eu não sei, eu não lembro o valor, mas era assim, algo... Gente, se eu olhar, tá escrito, tá? Mas eu não quero ficar lendo, então eu não lembro o valor. Eu sei que ela fez uma escritura que ela mandou publicar no jornal e ela registrou em cartório que ela pagaria esse valor para quem provasse o vínculo dela com o tal do morto despraiado. Mas se ninguém sabia quem era o morto, como é que vai provar um vínculo? Né? Então, ela ofereceu Ela já dinheiro. sabia, assim, né, se realmente ela foi culpada, enfim, né, não cabe a nós aqui, mas ela já sabia que era uma coisa impossível de se descobrir. Então, ó, dou não sei quanto de dinheiro para quem descobrir, né? É. E então ficou sem saber. Estão perguntando aí as questões dos registros dos navios e tal, mas isso era uma coisa tão vaga, né? Então, Até eu estava ó, comentando com o Edi, né? A é, gente que tem assim parentesco com o italiano e tal, descendência, né? Se você tentar pesquisar um parente seu, meus avós mesmo, eu não achei registro, meus pais né? A gente também não. entrando no Meus pais. site, Meus pais vieram da Ilha da Madeira e não tem. E é bem depois, é em novembro, dezembro de 1957. E não exato. consta lá. Eu procurei, mas também tem outra coisa. A gente não sabe o nome certinho dele. Alfonso, não é também em ordem alfabética, é muito difícil. Talvez sentar com calma, procurar bem, talvez até encontre, mas pode não ter, né? Porque dos meus pais, eu sei que eles vieram e não tem. Então nem tudo era digitalizado. E essas pesquisas são digitais, né? Então, não tem como achar. Uma, Bom, uma mas aí das estão maiores. perguntando o desfecho dessa Pode história prosseguir. toda. Eu ia falar que uma das maiores decepções dela foi ela não ter sido, né, no caso da Iria, Ah, inocentada e sim despronunciada, né? é. Porque como Então, os advogados entraram com vários recursos, no final o juiz lá entendeu que a confissão dos quatro não era prova, era sim um indício a ser investigado, mas não era prova. E que não tinha provas. E outra coisa que falaram, que eu falei lá no começo, foi que o delegado de Cravinhos tirou o corpo do lugar, né? Ele levou para a delegacia de Cravinhos. Isso também foi levantado, porque muita coisa se motivo, né? perdeu. Não podia ter tirado. Então, assim, vários fatores fizeram com que o processo michasse, né? Andasse para trás, e aí parou tudo. Então, não sabiam quem era a vítima, mas também não tinha os mandantes, quem tinha feito aquilo. Porque depois, lembrando que os quatro voltaram para trás, falaram que só falaram porque foram agidos pela polícia. É, Então, todos eles foram despronunciados. Eu sei que os quatro foram os últimos a saírem, a Dona Iria, o Alexandre foram os primeiros a serem soltos. Inclusive, quando eles vieram para São Paulo para o processo lá da Nenê Romano, o Alexandre Silva voltou para a cadeia de Ribeirão, que foi em setembro de 1920, isso. E a Dona Iria, ela permaneceu, porque ela não participou do sumário de culpa. Foi uma semana, acho que 5 dias de audiência, e nenhuma das vezes ela pôde ir até a audiência para fazer o sumário de culpa. Ela tinha que estar de corpo presente, e ela não podia ir sim. porque ela estava doente, com a perna inchada, não podia atravessar a porta e ir na sala ao lado. Então ela não participou. Eu sei que quando acabou toda essa audiência, que quem foi penalizado, só para vocês saberem, foi só os dois agressores da Nenê Romano, o resto, nem a Dona Iria, nem o Alexandre, sobrou nada para eles, enfim. E aí a Dona Iria permaneceu lá na cadeia pública porque um dos advogados entrou com um processo falando que ela não tinha condições físicas de voltar para Ribeirão Preto. Então ela permaneceu em São Paulo. E nesse meio tempo ela foi despronunciada. Então, quando ela voltou dessas audiências da Nenê Romano para Ribeirão, ela já não foi mais presa, ela já voltou para casa, entendeu? Então, É, ela foi despronunciada. Só que as pessoas deviam olhar para ela ali com cara feia, né? Porque ninguém acreditava na inocência dela. Até tinha quem acreditasse, mas a maioria não acreditava. Então ela queria que as pessoas acreditassem na inocência dela. O que ela fez? Ela fez essa escritura aí e também ela mandou uma carta para o Washington Luiz,
o governador de São Paulo, falando que ela queria que fosse reaberto o processo, porque ela queria provar a inocência dela. Ela queria que as pessoas soubessem Muita que ela não segurança, tinha. né, de que nada Então, ela ia pediu para aparecer reabrir ou que nada aconteceu. isso, porque o processo meio que parou. E eles foram despronunciados e ficou nisso, mas ela não se contentou, ela queria que ele reabrisse o processo. E nessa ocasião, ele reabriu, isso foi em 1924, depois passou esse tempo, aí apareceu uma nova vítima, um novo assassino, aí arrumaram tudo certinho, apareceu uma pessoa que já estava presa em Ribeirão Preto, que falou na cela e depois falou para o delegado que ele que tinha matado o homem lá do espraiado, ele e um amigo, os dois estavam presos porque já tinha matado outra pessoa, e que mataram a vítima era um homem que mexeu com a mulher dele. Era uma coisa assim, bem por cima, nada convincente. E aí ficou isso. Sim. Então tá, não foi a dona Iria, não foi ninguém desses aí, e foi esse homem aí, que era de outra cidade, mas que morava em Ribeirão, que matou o cara e pronto. Ele mesmo assumiu e ficou por isso. Então a A lei vítima foi solucionado, né? Sim. foi solucionada. É. Então para quem queria Mas saber aí quem era a vítima, era esse aí. fica as opiniões de cada um aí, né? Vistem todos esses relatos aqui. Esse detalhamento que a Edilene está dando aqui é riquíssimo, né? É de muito tempo de pesquisa, né? Recorte de Bastante. jornal, entrevistas, enfim. Fiquei E mais cega por causa disso. Fiquei mais cega por causa é, disso. tá vendo? Tá vendo? Ó, mas já valeu a pena. O pessoal Custou minha tá visão. gostando aqui. E aí, pessoal, é o seguinte, quem quiser, né, mais informações, a Edi já tem um vídeo, tudo que ela falou aqui na live, completinho lá no YouTube também, sigam ela lá no canal, tá? Edilene Edilene Neves Neves Oficial. Oficial. Isso, essa live eu vou tentar deixar gravada também, tá? Que é um material de estudo, inclusive, né? Verdade. E quem quiser, né, conhecer mais de perto aí o trabalho. Perdão, tomar uma aguinha aqui. Ó, aproveitando, deixa eu falar uma coisa que eu esqueci aqui. Pode A dona falar. Iria, ela era conhecida como a rainha do café. E depois desse episódio, ela ficou conhecida como a rainha dos bandidos. Então, Bandidos. Já a moral pensou? dela ficou muito ruim. E por A conta rainha disso, ela destronada, né? a rainha destronada. E por conta Destronada. disso, ela saiu de Ribeirão no ano de 1920, né, quando ela foi despronunciada. Ela mudou para São Paulo, ela morava na rua Vergueiro, no número 329, que não existe Olha, mais. 329 da Rua Vergueiro. Não existe mais, lá é alguma coisa de polícia. E a igreja que ela frequentava também não existe mais, enfim. Então, em 1920, ela mudou para São Paulo, porque ela ficou com muita vergonha. Se ela fez ou não fez, não sabemos com tá certeza. vendo? Tudo indica que foi, mas não sabemos. Mas não tinha mais clima para ela ficar na cidade, né? Então ela mudou Isso. para São Paulo e ficou até morrer. Ela morreu em 1927, com 75 anos, porque ela tinha 68, passaram 7 anos e ela morreu aqui. E, inclusive, ela fez uma carta falando várias coisas, que ela foi caluniada, que ela não se conformava, que ela era inocente e tudo mais. Ela registrou essa carta em cartório e quando ela faleceu, que foi acho que em novembro, tá por aqui, eu não vou procurar, mas ela foi enterrada no cemitério da Consolação. Para quem mora em São Paulo e quiser ver, o túmulo dela tá lá, embora já tenham levado metade do túmulo embora, roubaram, né? Fizeram uma Saquearam, né, a limpa, escultura. saquearam. E quando ela foi para ser enterrada, que foi baixar o caixão, um escritor, até esqueci o nome dele, bom, mas enfim, um escritor bem conhecido da época, ele leu essa carta onde ela dizia se sentir caluniada e tudo mais, né? E nesse lugar foi várias pessoas, foi assim, foi bem impressionante, saiu tudo que era jornal. Ela morreu negando, né? Morreu Inclusive, está na negando. lápide dela uma frase, que eu também não vou lembrar exatamente, mas que ela perdoou aqueles que Eu a tenho caluniaram, aqui. né? Eu Tem tenho aí? aqui. Posso falar? Pô, Ela pôs assim, ó, pode. é um trechinho só. Tá na Juro lápide te... dela isso. Tá.
juro diante de Deus e de Maria Santíssima que irão receber a minha alma inocente e pura de todas as calúnias. E mais para frente, ela disse, porque é muito grande, né? Então, Sim, é só um trecho. trechos, Que né? Deus, que Deus perdoe os meus perseguidores, como eu os perdoo agora. E ela encerra a carta com: desta caluniada e inocente mãe, Iria Alves Ferreira. Isso está no túmulo dela lá. Não, isso daí é parte da carta que foi lida. Parte da carta, É, né? No túmulo acho que é só uma frase, né? no túmulo tá assim: como vós, meu Jesus, carregando a minha cruz, perdoei aos que me caluniaram e perseguiram. É essa frase que está no túmulo dela, saqueado, mas está lá. No túmulo. Ela E queria essa é a deixar a história. perpétua, né? Que é, digamos assim, para sempre, né? É essa declaração dela, né? Então ela morreu negando, né? Então E olha, a se ela gente foi culpada mesmo, eu acho que ela sofreu bastante, porque como caiu tudo em cima dela, foi ela cancelada, né? Igual que seria foi. hoje, É isso, ela foi foi cancelado. cancelada. Total, total, total. Olha só. É isso. E eu ia falar o seguinte, pessoal, antes de eu engasgar aqui, para Ó, eu vocês, né, comecei se a falar para quiserem, te ajudar. tá certo. Para vocês quiserem acompanhar o trabalho da Edi aí, né? Então, é uma troca, né? Ela trouxe para a gente a história aqui, né? Tá? Foi convidada aqui da nossa página aqui. Então, quem quiser, tem o livro dela disponível na Amazon, ou pode chamar ela no direct. Então, é só acessar aí, sigam ela também, se vocês gostaram do conteúdo, tá? Sugiram também, né, o que vocês querem ver aí nas próximas lives, né? Aqui o canal do Ribeirão História, que eu sempre falo, que ele é Ribeirão e região, né? São Paulo também acaba sendo região, porque é a nossa capital aqui, né? E também a ligação que tem Ribeirão com a França é muito forte. Então, não sei se todos sabem, né? Mas a Ribeirão era conhecida como Petit Paris. Se eu não me engano, foi até Monteiro Lobato que deu esse apelido, se eu não estou enganado, tá? Então, tem essa relação. As pessoas Rainha do Café, pessoal da elite Ribeirão Pretana, antigamente, fazia muito essa ponte, né? Ribeirão-Paris. Então, no passado tinha muita influência. A gente tem algumas arquiteturas ali no centro ainda, e estão ali remanescentes, né, que é o Teatro Pedro II, o Hotel Palace, que é essa arquitetura mais europeia por conta dessa influência. Pedi também pesquisar e fazer uma matéria aí Do do Dioguinho. François Capulet. Essa Ah, do Caçuleiro, história verdade. também é muito Eu vou atrás. interessante, Ó, né? pessoal, se vocês tiverem, vão me dando ideias pro meu canal lá do YouTube, que é sempre bom. Ó, perguntaram aqui, o Everton, se ela não está enterrada eu não vi quem foi, passou, no Cemitério da Saudade. Não tá. Ela tá no Cemitério da Consolação, Não, aqui em não. São Paulo. Isso, a iria estar lá. Quem está na saudade é assim, a Junqueira, que também era da família Junqueira, mas foi posterior à Iria. Eu não sei te falar agora qual que é a ligação das duas, mas as duas pertenceram à família Junqueira aí, como que eu posso dizer, por serem esposas, né? Herdaram o sobrenome, né? Mas quem está lá, assim, se foi isso que você está querendo perguntar, não é a Iria, não, tá? É assim, a Junqueira, que é a Teolinda Junqueira, se eu não me engano. Que Eu também é acho que uma outra civilização. é da família. É, Mas eu acho que depois de tudo que aconteceu, que ela saiu de Ribeirão, ela não voltou mais. Então, ela eu morreu também acredito que aqui e não. foi enterrada aqui. É. E lá, inclusive, Isso, está o Washington Luiz também está enterrado lá. O isso, Washington elas eram Luiz cunhadas. também Então, está. não sei se eram cunhadas, Isabel, não posso te falar, te afirmar isso agora. Mas assim, as duas têm uma história, não vou dizer parecida, porque não tem nada que veio à tona de Sinhá Junqueira como veio, diria, questão de crime, né, criminalmente. Mas as duas eram beneméritas, por isso que eu lembrei desse termo, né? Sinhá Junqueira fez muito pela cidade de Ribeirão também, né? Por isso que ela tem aí escolas, né? Agora a biblioteca foi Ô, rebatizada com o nome dela, né? ô Então Everton, é essa relação. eu lembro que tem um hospital em Ribeirão que chama Sinhazinha Junqueira. Foi construído pela Dona Maternidade Iria? Sinhá Junqueira. É a Ah, é maternidade, só Sinhá. que mas é Sinhá que era a Teolinda, não é a Sinhazinha filha da Iria, não. É que as duas, né? Acho que Sinhá era título, né, Edi, se eu não me engano. Ah, eu não sei. Tem várias, né? Tem Sinhá para todo várias, lado. mas ainda existe. A maternidade Sinhá Junqueira ainda existe. Fica Tá ali perto, certo. acho que é Campos Elíseos, não é, acho que já é
Oh, meu Deus, Iguatemi, bom, não sei, posso estar falando bobeira, mas ainda Bom, o existe. bairro eu não sei, bairro eu não sei. É, Bom, essa ainda história existe. que hoje a gente falou do crime de Cravinhos, mas quem quiser se aprofundar aí sobre o caso da Nenê Romano, que é bem legal também, Tá ali, envolve a tá lá maluca no da meio, né? filha da Dona Iria, aí vocês entrem em contato comigo, que foi um trabalho que eu fiz de 2 anos e meio de pesquisas, assim, foi bastante renúncia, recusei muito convite para sair passear, para ficar na pesquisa. Imagina. Então, eu acho que a história ficou bem legal. Para quem Sim, com quiser. certeza. Ó, tem um comentário aqui, tem uma fundação que gera essas coisas assim, inclusive a biblioteca. É uma afirmativa, Catiúcia, é uma pergunta? Você falou que tem uma O Monteiro fundação, é isso? Lobato também, o Monteiro Lobato também está na Consolação. Isso mesmo. Pessoal, é isso, tá? Se quiserem mandar alguma perguntinha aqui nos comentários finais ou algum adendo aí quiserem fazer, fiquem à vontade, mas a nossa live está chegando ao fim. Agradeço Os demais aí, tá? A contatos, presença ó, deles tá aí. pedindo os contatos, ó. Edilene Neves Oficial. Edilene Neves Que é o Oficial, YouTube. o canal do YouTube, Instagram, Face, esse novo aí, Threads. Threads, É, acho que é isso, né? Threads. isso Eu tô mesmo. montando tudo. Tenho o TikTok, eu tô todas aí. É Edilene Neves Oficial. Ó, Jardim Independência, o bairro, ele Ao tá bairro respondendo aqui. da maternidade. Isso, Isso. obrigado, Júlio. Muito bem. Edi, muito obrigado, viu, pela sua Eu que disponibilidade, pela agradeço. sua simpatia, pela Ah, sua paciência, obrigada. né? Foi Imagina, uma é um live prazer, eu muito, adoro falar. muito legal de fazer. Isso, ó, tô até Isso, te isso. marcando aí já. Ó. Ah, é isso. Obrigada. E é Ah, eu que isso, pessoal. agradeço o convite, viu? Mas, Espero que vocês tenham gostado da história, que não tenha ficado nada aí sem explicar. Desculpa se eu demorei, mas é que eu precisava contar com um detalhe, senão perde o fio da meada, isso. né? Eu É também aqui, assim, a segunda live que eu faço aqui, então eu posso ter me atrapalhado nos comentários aqui também, às vezes passou alguma coisa batido, né, aí, mas a gente vai aprendendo aí. Então, obrigado aí à audiência, tá, de todos vocês. Volto a dizer, Ribeirão Histórica está à disposição aí, se vocês quiserem mandar algum registro. Nossa, fui lá na minha avó, achei uma foto da Praça 15 do ano tal, ou se não tiver ano também não tem problema, manda para mim no direct, a gente vai ter o prazer de compartilhar aí com o pessoal também. Beleza? Então é isso, pessoal. A Obrigada gente a vai se todos. despedindo por aqui. Obrigado a todos. Um abraço, bom fim de semana. Fiquem com Deus. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.